Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Estou com um novo entrevistado aqui, o Silvio Almeida, que é da área jurídica e da filosofia também. Ele escreve um capítulo do livro O Ódio como Política, o avanço das direitas no Brasil, que é organizado pela Esther Solano, pesquisadora, e que fez uma pesquisa com eleitores de Bolsonaro. Ela escreve a introdução desse livro e os artigos são de várias pessoas, especialistas. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, prazer estar aqui, viu? Prazer é meu, obrigada pela presença aqui. Então a gente vai falar um pouco desse livro hoje, e o Silvio ele escreve um artigo sobre a distinção entre o conservadorismo clássico e o neoconservadorismo atual. E aí fazendo uma explicação sobre o vínculo desse último com o neoliberalismo. Tem outros capítulos que falam, por exemplo, sobre as raízes da direita no Brasil, o financiamento de grupos privados, né, como o MBL, Vem Pra Rua, o pensamento nas periferias, o judiciário, fundamentalismo religioso, enfim, tem vários temas aí que esse livro aborda, é da editora Boitempo, e a gente vai abordar hoje mais especificamente essa área que você escreveu, né? Então, Silvio, o que caracteriza, primeiramente, o conservadorismo? Hoje a gente ouve muito essa palavra nas discussões políticas, né? Não só em tempos de eleições, mas todo mundo fala de política hoje. Então, tem muito essa disputa aí entre conservadorismo e liberalismo. E às vezes a gente esquece, às vezes não, acho que na maioria das vezes a gente esquece os verdadeiros significados dessa, né, as definições e tal. Como é que você define, então, teoricamente, o conservadorismo? Perfeito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, dizer da minha alegria de participar, enfim, dessa entrevista e desse momento. Pois bem, no livro eu tenho basicamente dois grandes objetivos, né? Ou seja, no capítulo que eu escrevi para o livro. O primeiro deles é mostrar a necessidade da gente respeitar, né? Respeitar, e quando eu falo respeitar, eu quero dizer compreender que é muito mais do que ignorância e muito mais do que falta de compreensão do mundo, quando nós nos referimos aos chamados conservadores ou neoconservadores. Ou seja, o neoconservadorismo, assim como o conservadorismo, tem raízes eu diria que em movimentos intelectuais, né, e políticos que têm muita consistência. Acho que é um dado importante, né? Uhum. O conservadorismo clássico está diretamente relacionado aos eventos que nós costumamos chamar de revoluções liberais. As revoluções liberais, elas geraram também uma reação, e essa reação são de intelectuais e são de políticos que discordavam das transformações sociais que as revoluções liberais e seus teóricos propunham. Então, os chamados neoconservadores, que eu chamo no texto de conservadores clássicos, eles podem ser identificados ali no bojo da Revolução Francesa, da Revolução Americana e até mesmo da Revolução Inglesa. Você tem também, ou seja, são autores que estão dizendo o seguinte: olha, nós não somos necessariamente contra reformas, contra mudanças e transformações sociais, só que nós consideramos que certos valores e certos princípios devem ser conservados, e que nenhum tipo de reforma uma reforma não pode ser considerada boa se ela se voltar contra determinados valores cultivados socialmente. E tem alguma coisa que a gente sempre, e tem um termo que a gente sempre ouve, né, hoje quando se fala dos conservadores, que é a ideia de que certos valores civilizatórios, né, devem ser conservados. Então veja que a gente pode encontrar nas raízes do conservadorismo autores como o inglês Edmund Burke, né, que é considerado talvez o grande nome do conservadorismo. Depois nós temos também de Bonald, enfim, que já no contexto francês, né, também é um grande crítico da Revolução Francesa. Então veja, nós temos toda uma tradição de pensamento. São pessoas muito sofisticadas, tá? São pensadores que merecem ser lidos e têm que ser lidos para que a gente possa entender quais são as propostas. Agora, o neoconservadorismo, ele também nasce como uma espécie de reação. Né? E é isso que a gente está falando hoje. A gente está falando hoje, portanto, de um mundo em disputa em que o que está em jogo exatamente são os valores, né? Se a gente colocar no centro do debate brasileiro, por exemplo, hoje nos Estados Unidos e na Europa, pessoas que defendem
valores chamados liberais e outros que defendem valores que a gente pode chamar de conservadores ou neoconservadores. Mas o que é o neoconservadorismo? A gente pode encontrar as raízes disso nos anos 60, anos 70. São intelectuais e políticos que estão reagindo contra o estado de bem-estar social. Ou seja, são autores que estão dizendo o seguinte: olha, o estado de bem-estar social, com o seu excesso de intervenção do Estado na sociedade, está causando uma espécie de deformidade em certos valores, que são valores que devem ser conservados, valores tradicionais. Por exemplo, a família, né? Os valores cristãos, os valores da religião. E eles estão olhando muito para como as transformações que ocorreram no pós-guerra refletiram também na luta e na organização dos movimentos sociais. No caso, o movimento negro, o movimento feminista, né, o movimento LGBTI, que à época não tinha essa denominação, mas enfim, porque as transformações econômicas do pós-guerra e o modo com que vai ser estabelecida uma nova regulação por parte da instituição, no caso a mais importante delas, que é o Estado, vai ter um impacto muito profundo, tanto do ponto de vista econômico, que esse é o mais importante para a gente poder entender o que está acontecendo, mas também do ponto de vista político. E isso faz com que haja uma reação. Então a reação é uma reação que a gente chama de neoconservadora. Tá? E aí, junto a isso, vem atrelado também toda a ideia de que o Estado ele deve cada vez mais se afastar da economia, porque o Estado seria a raiz dos problemas. Ou seja, o problema é o excesso de intervenção estatal. O excesso de intervenção estatal, portanto, na visão neoconservadora, estaria provocando toda uma ruptura, né, o esgarçamento do tecido social, e que deve ser, portanto, reconstituído. De que maneira? Em primeiro lugar, o Estado tem que sair de cena. É necessário que certos valores tradicionais sejam repostos. O Estado ele tem que cuidar de segurança, simplesmente, dos contratos da propriedade privada. Então, é isso que caracteriza o discurso neoconservador. E prejudica aí, na visão dos neoconservadores, o tão chamado valores da família brasileira, né? E aí a gente pode pegar como exemplo, então, o Estado permitir um casamento homoafetivo, o Estado criar uma política de cotas para a inclusão de negros na faculdade, etc. Ações desse tipo são as intervenções estatais que, segundo os neoconservadores, prejudicam ali o estado de bem-estar social. Perfeito. Mas, assim, o que você fala faz todo sentido, é muito correto, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Eu tenho cada vez mais insistido, né, com as pessoas com quem eu dialogo e também com os meus alunos, de que a gente deve começar a olhar o mundo cada vez mais como se fosse algo que possuísse diversas camadas de complexidade. O mundo tem camadas de complexidade. Então, quando a gente fala de neoconservador, já lhe adianto, existem várias divisões entre os neoconservadores também. Eles não são uma coisa só. Assim como também, esse é outro ponto do artigo, entre os chamados liberais. Então, qual é a grande propósito do artigo, né, também do capítulo? É dizer o seguinte: olha, nós precisamos avançar para além dos discursos e além dos embates morais entre neoconservadores e liberais. Nós precisamos começar a olhar qual é a inteligibilidade histórica, qual é a materialidade desse conflito. Porque, veja, os neoconservadores só conseguem ter a força que tem, inclusive agora a força eleitoral, ou seja, eles elegeram representantes nos Estados Unidos, elegeram representantes na Europa, fazem parte hoje de grupos importantes dentro de partidos políticos. Eu quero citar aqui o Partido Republicano nos Estados Unidos, tem força no Brasil, né? Ganham cada vez mais força no Brasil, né? E ameaçam, inclusive, ganhar as eleições. E mesmo aqueles que não são declaradamente conservadores assumem certas pautas conservadoras como forma até de garantir a governabilidade, a estabilidade no exercício do governo, ainda que não sejam identificados com os ideais neoconservadores. Então, veja, a grande pergunta é a seguinte:
como essas ideias ganham força material, como elas conseguem ganhar tanta força no espaço público. E a gente não pode ficar olhando só para a questão moral, nós temos que olhar para a economia política. E aí você toca num ponto importante que é o seguinte, o liberal na área econômica e o liberal no que dizem nos costumes, né, no Sim. comportamento da sociedade. A gente tem um candidato, por exemplo, João Amoedo, que ele se declara como liberal na economia e conservador nos costumes. Esse é um perfil comum, mas você diria que ele é contraditório? Eu diria que ele não é contraditório, ainda que ele pode uma contradição. E eu explico. Né? A gente precisa começar a olhar as coisas dialeticamente. Esse tipo de contradição faz parte da compreensão desses fenômenos de maneira complexa. Então, veja, você tem, a partir dos anos 70, especialmente, alguns autores que são economistas nos Estados Unidos, principalmente da chamada Escola de Chicago, que eles vão defender que não se pode, veja, em nome de certos princípios, em nome de certos valores, é fundamental que se preserve aquilo que é de mais essencial, que no caso deles é a liberdade individual. Certo. Né? Então, uma das coisas de ser conservador é conservar aquilo que é de mais importante. O que é de mais importante? A liberdade do indivíduo. Tá. Então, eles vão ser favoráveis a pautas, por exemplo, a liberação das drogas, né? No caso do Milton Friedman. Eles acham que o Estado não deve interferir nisso. Isso é interessante. Né? Tá, entendi. Então, eles são absolutamente favoráveis, só que ao mesmo tempo, eles são aqueles que vão construir a ideologia que a gente chama de neoliberal. Né? Agora veja, do ponto de vista material, para você sustentar a ideia de não intervenção do Estado na sociedade, na economia, um Estado que cada vez mais deixa de investir na redistribuição, na solução dos problemas sociais, na garantia do que nós chamamos de direitos sociais, obviamente que as insatisfações que isso vai gerar só podem ser controladas com uma forte repressão estatal. Né? Então é por isso que eu digo, né, um liberal, ele acaba, em um determinado momento, se tornando um conservador. Né? Isso depende da via, né, e da mão que cada um está. Né? Perfeito, porque o neoliberal pode acabar tirando direitos de algumas pessoas. Por exemplo, eu acabei de citar as cotas aqui, né? Então, numa política neoliberal em que haveria menos acesso das pessoas na faculdade, a gente não estaria interferindo nessa liberdade individual também, porque ela não conseguiu atingir os objetivos dela de forma plena conforme outro indivíduo. Sim, uma das coisas que os conservadores eles vão insistir muito é que não se pode tentar criar artificialmente a igualdade. Certo. E eles vão insistir muito na questão da meritocracia. Então, um dos pontos que é muito criticado pelos neoconservadores é o fato de que o Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, com as suas políticas interventivas, gera um ambiente em que a meritocracia é deixada de lado. Então, o mérito deixa de ser um valor essencial e um valor fundamental. De tal sorte que você tem uma série de distorções, né, que depois não podem ser corrigidas. Ou seja, a sociedade vai ficando cada vez pior exatamente por conta disso. Então, e é importante dizer isso, para você ver a complexidade. Nem todo neoliberal é contra a política de cotas, sabia? Nós temos, inclusive, uma justificativa neoliberal para a política de ação afirmativa. Geralmente eles são contra cotas, mas eles não são contra a ação afirmativa. E eu vou citar aqui, né, eu citei inclusive num texto que escrevi há pouco tempo, num livro que acabei de publicar, que é o seguinte, você tem autores que têm uma matriz, que parte de uma matriz econômica neoclássica, né, que é a matriz econômica que vai dar sustentação para o neoliberalismo no campo da economia, que vão defender de alguma maneira a política de cotas, ou melhor, vão servir como base para defender a política de cotas e ao mesmo tempo vão insistir no fato, vão admitir o fato de que tem racismo nos Estados Unidos. O Gary Becker. O Gary Becker é um autor, né, que vai escrever um livro, acho que em 58, né, chamado A Economia Política do Racismo. Ele vai dizer, olha, existe racismo nos Estados Unidos.
E ele está escrevendo esse livro contra quem? Que é interessante, ele está escrevendo esse livro contra dois autores, que um deles é um keynesiano e o outro é um marxista, que escreveram livros dizendo o seguinte: os Estados Unidos tem racismo, e os Estados Unidos é racista. Um deles é o Gunnar Myrdal, né, que é um autor nórdico, que é interessante porque esse autor, o Gunnar Myrdal, que é um defensor ferrenho do Estado de Bem-Estar Social e é um dos grandes teóricos do Estado de Bem-Estar Social nos países nórdicos, né, o Gunnar Myrdal, ele dividiu o prêmio Nobel com o Hayek. Olha só que interessante, né? Cada um de um lado, eles dividiram o prêmio Nobel, se eu não me engano, em 64, salvo engano. Mas, de qualquer maneira, o Gunnar Myrdal tem um livro chamado Um Dilema Americano, An America Dilemma. E nesse livro, de mais de 1000 páginas, uma pesquisa enorme, né? Ele vai dizer, olha, os Estados Unidos é um país contraditório. É um país que, ao mesmo tempo, está na proa do capitalismo, do desenvolvimento da economia capitalista, mas, ao mesmo tempo, é um país racista. E a solução dele é o seguinte: nós temos que ter políticas públicas de intervenção do Estado para que esse dilema americano, por isso o título do livro, seja corrigido. Né? E ele vai dizer, então, qual é o problema dele? O problema, então, do racismo é um problema moral. Se os Estados Unidos, se os americanos, os norte-americanos, estadunidenses, olharem para os princípios que nortearam a criação da nação, nós podemos resolver esse problema. Aí, só que antes disso, em 48, um sociólogo negro estadunidense também, né, um grande sociólogo chamado Oliver Cox, mas agora de matriz marxista, vai dizer assim, vai escrever um livro chamado Casta, Classe e Raça. Que ele vai dizer, olha, sabe por que os Estados Unidos é racista? Porque o capitalismo é racista e porque o capitalismo americano é feito em cima do racismo. Ou seja, ele vai dizer, existe racismo nos Estados Unidos porque tem gente que se beneficia do racismo. Sim. E sempre vai existir. Enquanto houver capitalismo, vai haver racismo. O opressor é o oprimido. E ele vai demonstrando isso, né, num livro também, um livro bastante consistente, denso. Né, denso. Ele escreveu isso em 48, né, demonstrando isso. Agora, olha que interessante, aí os neoclássicos reagem a isso, né? Então o Gary Becker vai escrever o livro dele, vai ganhar Nobel também por isso, né? Ele vai escrever, olha, tem racismo sim, nos Estados Unidos esse racismo se reflete no campo da economia, só que só existe racismo por quê? Porque isso é uma falha de mercado, ele vai dizer. Por que uma falha de mercado? Porque se o sujeito utilizar, e é que os neoclássicos usam a ideia de um cálculo racional, se eles agirem com racionalidade econômica, eu vou chegar à conclusão de que o racismo só faz perder dinheiro e não ganhar dinheiro. Então eles apostam, nós temos que apostar na meritocracia. Então vejam que eles defendem que, inclusive, quando você tem um negro e um branco concorrendo, né, na mesma vaga, é racional, muitas vezes, dar a vaga para o negro. E por quê? Porque o negro demonstrou que ele faz uma utilização ótima dos recursos. Então ele demonstrou que tem mais mérito. Com a escola pública, por exemplo, ele conseguiu chegar lá. Conseguiu chegar. Se ele chegou no mesmo lugar que o branco, com todas as dificuldades que teve, certamente investir nele será uma otimização racional dos recursos. Só que tem um problema. Você percebe que está no fundo disso? Que uma pessoa negra só pode ser escolhida se ela sofreu o pão que o diabo amassou. Ela acabou sendo escolhida pela cor e pelo sofrimento dela. Ou seja, negros, de alguma maneira, tem que sofrer. Tem que mostrar, ou seja, o mérito de um negro sofrer. A perversidade da escolha. É a perversidade da escolha. E aí, falando de meritocracia, que é um tema muito discutido também, e aí fica nessa disputa de esquerda e direita, né, sempre essa discussão de que não se pode tratar a sociedade de forma diferente, como você acabou de falar agora, na avaliação dos neoconservadores. Mas não existe o debate, por exemplo, de que é preciso tratar de forma desigual os desiguais? Sim, agora, duas coisas que me chamam a atenção aí na sua pergunta, muito interessante. Primeiro, vou falar sobre esquerda e direita, para responder, porque, veja, esquerda e direita é um termo que, assim, do ponto de vista do que a gente está se propondo a fazer, né, e que o meu capítulo no livro se propõe a fazer... Já é muito mais complexo do que... Não, na verdade, é um termo que, assim, em termos científicos, materiais, não explica absolutamente nada do que a gente quer falar. Porque, veja, que um liberal no Brasil, hoje, no contexto brasileiro, é de esquerda. Um sujeito que defende, por exemplo, direitos humanos, que defende
os direitos civis, ou seja, o direito à liberdade, direito à segurança... O Estado de Direito. O Estado, quem defende Estado de Direito hoje no Brasil... Principalmente você da área jurídica, né? O Estado de Direito é muito falado hoje, porque a gente viu aí a Lava Jato acontecer, que prejudicou muitos direitos individuais. Os abusos, né, exato. do Poder Judiciário. E aí os defensores do Estado de Direito acabaram se tornando os juristas, enfim, que defendiam os corruptos. Né? Defendiam os presidiários. Como é que o mundo está ruim. Tá, né? Tá confuso. Para jurista ser identificado com esquerda uma coisa muito E aí absurda. Juristas tidos como conservadores, ou até ligados, por exemplo, ao PSDB, saíram defendendo que não se podia prender em segunda instância, e isso é visto como... Sem dúvida. Como isso é possível, né? Sem dúvida. Então tá tudo meio distorcido. Feriu a suscetibilidade liberal. Seja, porque alguém que é conformado dentro de uma lógica liberal e faz isso um princípio moral muito forte, não pode aceitar certas coisas. A defesa do Estado de Direito, que aliás é algo que surge exatamente no contexto das revoluções liberais, a ideia do Estado de Direito é a ideia de que o Estado ele deve ser contido. Ele deve ser contido pela legalidade. E pela legalidade, no caso, pela Constituição. A Constituição, portanto, é a fronteira, é a defesa do cidadão. E no caso do direito penal, né? Isso aí é do século XVIII. Veja só, nós estamos voltando para o século XVIII, que é uma coisa muito louca. No século XVIII firmou-se o princípio de que o direito penal ele não é uma licença para o Estado invadir a liberdade do cidadão, e não é, aliás, o abuso definido pelo direito penal. Ou seja, fazer para além do direito penal é abuso, ou seja, aquilo que não é feito nos termos da lei penal é abuso. Portanto, o que você tem? O direito penal é uma garantia de proteção aos direitos do cidadão pela lógica liberal. Então veja que o que a gente conseguiu hoje no mundo é que aqueles que defendem o Estado de Direito, que é uma coisa do século XVIII, que foi sustentada nas revoluções burguesas, sustentada pela burguesia, né, se tornou-se, portanto, algo que a gente identifica no campo da esquerda. Isso quer dizer que o Estado está muito mais perverso, muito mais abusivo do que era antes. Tem uma luta institucional, que na verdade é o seguinte: a esquerda e a direita, é isso que eu ia dizer, é sempre uma questão de contexto. A gente sempre tem que olhar para o contexto para saber o que está acontecendo. Se é de esquerda, depende em relação a quem. Depende em relação a quem. Por exemplo, se você... o Obama, né, ele é um homem de esquerda nos Estados Unidos. Mas assim, se a gente for olhar... Mas por isso que eu digo, nós temos que olhar para a economia política. Ou seja, só que ele é um homem de direita, sob qualquer perspectiva histórica. Porque a gente fala... o que a gente chama de ser de direita numa perspectiva mais ampla, de longa duração? É defender a permanência das formas sociais do capitalismo. O capitalismo ele tem algumas formas sociais, e é isso que eu falo no artigo, que no final das contas, liberais e conservadores dão-se as mãos, porque eles têm que preservar essas formas. Mas isso é difícil de ser compreendido, né? Que é muito próximo. Deixa eu ler uns comentários aqui. Claro. Pessoal, para quem chegou há pouco tempo, a gente está falando de um livro chamado Ódio como Política, o Avanço das Direitas no Brasil, que acaba de ser lançado pela editora Boitempo. Se não estiver nas livrarias ainda, eu acredito que está para chegar. E o Silvio Almeida, que está aqui comigo, escreve um capítulo sobre conservadorismo, neoliberalismo, explica aí a diferença de conservadorismo e neoconservadorismo. E aí tem uns comentários aqui para você, Silvio, estão até te defendendo no STF. Walter Rodinei, Silvio Almeida no STF. A Tinelli Jun diz o seguinte: melhor falar em valores de direita e valores de esquerda. É possível fazer essa distinção? E aí só ler um superchat aqui do Helder Flamer. Obrigada, Helder. Ele diz: boa tarde, Gisele, estão querendo ligar a Manuela Dávila ao lunático da faca. Absurdo. Ele dá uma mudada de assunto aqui. E outra, na parte da manhã, mais ou menos uns 30 integrantes do MBL provocaram e atacaram 4 ou 5 militantes do deputado Ivan Valente. Falando em MBL, também ele é assunto desse livro, né? Tem um capítulo em que um dos autores fala sobre financiamento de grupos, né? Se a direita, por exemplo, no Brasil, se ela vem mais do militante, né? Ou se é mais financiamento privado, que é muito o que acontece, diferente um pouco da esquerda, falando aí nos termos simples de esquerda e direita. Perfeito. Mas é possível fazer essa distinção de valores?
Sim, então eu falei, sempre dentro do contexto. Eu quero fazer uma provocação, uma proposta para os telespectadores, para quem está assistindo a gente aqui, ouvindo o que a gente está falando. A gente tem sempre que tentar olhar as coisas para além da situação local, regional, e tentar entender isso como algo mais complexo e que envolve também várias partes do mundo. Por exemplo, a gente não vai entender o que está acontecendo, a ascensão do neoconservadorismo do Brasil, sem entender duas coisas. Primeiro, a crise econômica que se instaura no mundo, né? Já há muito tempo, que tem o seu auge em 2008, e como isso reposiciona tanto as economias centrais. E quando eu falo reposicionar, eu quero dizer que vai iniciar-se um conflito entre frações do capital nos estados centrais. Por exemplo, hoje o Trump, né, se você for olhar para os Estados Unidos, o presidente Trump, ele nitidamente ele não é um representante de Wall Street, ele é um representante da Union State, ou seja, dos proprietários de imóvel nos Estados Unidos, né? Que foram muito prejudicados de alguma maneira pela crise de 2008. Então vejam que frações do capital estão numa guerra pelo controle do Estado. É isso que está acontecendo em termos mundiais. Então isso envolve também toda uma reformulação ideológica, né, uma repactuação ideológica para criar certos consensos em torno de quem manda, de quem deve obedecer, de como o dinheiro deve ser distribuído, de como as relações de poder. Isso vai criar um novo pacto, o que envolve também você ter o poder de financiamento de certos grupos. Inclusive, privados, né? Inclusive na periferia do capital, ou seja, porque você vai ter agora, você tem várias coisas que nós temos que analisar. Por exemplo, redes sociais. Qual o papel das redes sociais nisso? Né? A ideia das fake news também, né? Como é que isso é gerado, manipulado, como é que isso se torna forma de guerra política, a tal da guerra assimétrica, a guerra de informação. Então, quando ele fala da ligação desse sujeito que tentou esfaquear o candidato, com uma candidata que está muito bem nas pesquisas, inclusive pode vir a se tornar vice-presidente do Brasil, você percebe como é que essas disputas elas ocorrem das mais variadas formas, né? E você entende também o movimento de alguns países, por exemplo, alguns países que restringem o uso da internet, né? Como forma de proteção também, como forma de proteção da sua suposta proteção das suas instituições. Mas tem que entender esses movimentos para além de questões de natureza moral ou até mesmo de preferência política, se a gente quiser ser analítico. É mais para a econômica. Nós temos que olhar a materialidade. Como é que as questões de poder elas estão administradas. Depois que eu falei, falar de valores de esquerda e valores de direita, eles são valores de esquerda e valores de direita dentro de um certo contexto e dentro de circunstâncias históricas. Nós temos que historicizar o que é esquerda e direita. Porque, veja, o que é ser de esquerda? E aí a questão do Estado, que é muito interessante, né? Inclusive, a Boitempo acaba de publicar um livro, que é um livro que eu considero que é um livro que todo mundo tem que ler sobre isso. Para além desse livro que nós estamos comentando agora, a Boitempo publicou o livro do professor Alisson Mascaro, que é o livro Crise e Golpe. Esse livro tem que ser lido para entender, inclusive, o que aconteceu no Brasil. O livro Crise e Golpe. Porque, veja, a questão do golpe e dos golpes, né, de forma renovada, dentro na América Latina, dentro da instituição. Tudo legalizado. Embora, né, uma coisa a gente tem que fazer em termos de perspectiva histórica, não existe golpe de Estado e nem ditadura sem participação dos juristas. Você fala isso. Eu sempre falo isso, eu gosto sempre de repetir para a gente não cair em ilusões de que se o STF validou, então tá tudo certo, não é um golpe. E a outra ilusão que eu acho mais dura é que sofremos um golpe, agora o STF irá nos salvar. Não vai salvar. Sabe por que não vai salvar? Porque não existe possibilidade de você e eu não estou dizendo aqui, senhoras e senhores, fique muito claro que isso é uma questão intencional de todo mundo. Eu quero dizer que existe toda uma... Como se torna esse acordo existe toda uma conformação, é uma espécie de pacto de poder que envolve, inclusive, inculcação ideológica. Obviamente que eu não estou falando que são pessoas inocentes, que está todo mundo inocente nesse jogo. Mas eu estou querendo dizer que as coisas têm uma complexidade muito maior.
o que o Brasil sofreu em 2016, o golpe de 2016, sob a forma de impeachment, não nos deve... ele é muito mais sofisticado do que golpe com tanque, só que vamos lembrar o seguinte, em 64 também, o STF validou, tá? O STF validou, Sim. A OAB apoiou, e o Ministério Público também. E depois a OAB apoiou de novo. A OAB apoiou de novo, o Ministério Público e o Judiciário também fez parte. Porque a gente se questiona, por exemplo, como os ministros não reverteram a prisão do Lula, que é claramente fora, né, da legalidade, por que não enfrentaram um juiz de primeira instância? Mais ou menos isso. Mas então o que você está dizendo não é que eles fizeram uma reunião num cafezinho e combinaram que isso ia acontecer, é uma coisa... ideológica e não necessariamente um consenso. Você usou a palavra correta, certíssima, que nós precisamos começar a entender de uma ideologia já veja, há 40 anos já que se estuda essa questão, e ela voltou com toda a força agora. A ideologia, ela faz parte de todo e qualquer processo político. Ideologia não é uma ideia fantasmagórica, simplesmente, que encobre a realidade. A ideologia conforma o real. A ideologia, portanto, é a maneira com que nós nos relacionamos com o mundo exterior. O mundo e que juristas tomam decisões. Sim, veja, a ideologia é uma mediação. Não é? Tanto que Althusser dizia no texto clássico, assim, veja, não há... Como é que a gente pensa sem ideologia? Né? Ele falava, a ideologia é como inconsciente, não tem história. Então, por isso que é impossível a gente discutir, por exemplo, um projeto chamado Escola Sem Partido. Né? É impossível um professor dar aula com zero ideologia, não existe isso. Mas veja só... E que, inclusive, tem um capítulo no livro também. O Escola Sem Partido é uma ideologia. Sim, exato. Né? Ele é uma ideologia. Né? É igual o termo, né, que é um termo até engraçado, contraditório, ideologia de gênero. Né? Ou seja, quem fala que existe ideologia de gênero concorda com a esquerda que fala que tem ideologia. Porque o que a esquerda geralmente fala? Que o gênero ele é uma forma de mediação que você tem, dando significado para papéis sociais que são realmente, que não são naturais, mas que são conformados, são criados a partir de práticas políticas, a partir do cotidiano, a partir da história. Então todo gênero é realmente o resultado de uma ideologia. A Judith Butler vem escrevendo isso há muitos anos. Né? Inclusive ela foi alvo de protestos aqui no Brasil, então, protestos ignorantes. E aí você vê a violência. A violência também é um outro ponto disso que o livro trata. Né? Ou seja, nós chegamos num ponto em que... Veja, isso é o papel da ideologia... O que a gente chama de valores de esquerda e direita é ideologia. Sim. Os valores, eles são resultado de toda a maneira com que a gente significa o mundo e a realidade, a sociedade. Então nós partimos de lugares específicos. Aí a diferença entre moral e ética. Então todo valor está ligado com a maneira com que nós consideramos certas ações como certas ou erradas. A ética é diferente. A ética é aquilo que nos leva a questionar, inclusive, os nossos próprios valores. Então, valores de esquerda, valores de direita, significa, então, que existem pessoas que acham que é absolutamente correto e normal que algumas pessoas tenham muito e outras não tenham nada, e outras pessoas acham que isso é um absurdo e que o mundo não pode estar correto se for desse jeito. E são ideologias diferentes. E todas têm racionalidade. E todas elas têm visões de mundo. E todas elas redundam numa prática política que pode, inclusive, descambar para a violência. Dizer o seguinte, o outro está tão errado que a única maneira de lidar com ele é com a destruição. Ou seja, eu preciso destruir o outro, porque se eu não destruir o outro me destrói. Veja, o fascismo... e eu acho que também esse é um ponto fundamental, né? A gente não está falando de fascismo, a gente está falando de um protofascismo, porque o fascismo, portanto, significa um projeto muito mais orgânico, muito mais intelectualizado, e também significa que isso vai se tornar projeto de Estado. Né? Por enquanto não temos isso. A gente tem um protofascismo, que significa, então, que são ideologias, ou uma ideologia que de alguma maneira absorve certas práticas que nós historicamente identificamos como sendo fascismo. Agora não vamos esquecer, fascismo, assim como o nazifascismo, assim como também uma prática que deu origem
que ensinou tantos fascistas como os nazistas a agir, que é o colonialismo, né? Porque nazista e fascista aprendeu a torturar, a matar, a odiar o outro, com os colonialistas. Eles tiveram uma grande lição em África, os europeus aprenderam em África, aprenderam na Ásia, aprenderam na América Latina, né? E depois o que chocou o mundo foi que eles utilizaram essa mesma lógica dentro do território europeu. Depois, né? Então, quer dizer, o fascismo e o nazismo não são coisas, formulações de pessoas ignorantes. É necessário muito PhD, muita inteligência, muito livro, muita tese. Então realmente não é o que a gente está vendo hoje nessas propostas. Isso é uma... Tanto que você pode ver o seguinte, o candidato que todos identificam com o protofascismo, redivivo, nascente no Brasil, é um candidato que vem ladeado, isso é importante dizer, por um economista de formação neoliberal, assim, ultraliberal. Então, tem alguma coisa... Não, na verdade não está errado. Porque, veja, a única forma de você implantar um programa ultraliberal no Brasil, que é um país cheio de carências, cidade, o Brasil, falta Estado no Brasil. Falta Estado no seguinte, para promover direitos sociais, para redistribuição de renda, para infraestrutura, isso aí falta Estado. E inclusive as pessoas que têm muita falta de Estado, né, em suas vidas, por exemplo, situação social precária, falta de acesso a muitos serviços, adotam o discurso do protofascismo que é prejudicial do próximo, né, dele mesmo. Sim, porque a ignorância é um projeto. A ignorância é um projeto. Veja, as pessoas não têm defesa cognitiva contra esse tipo de coisa, mas veja só, ao lado do candidato identificado com essas ideias retrógradas e tal, você tem economistas, um economista ultraliberal, e você tem também uma parte expressiva do empresariado que apoia isso, porque veja só, a única maneira de você... Paulo Guedes, né? Sim, a única maneira de você garantir a implantação de um programa ultraliberal no Brasil, com as carências que o Brasil tem, é você tendo na cabeça do poder executivo alguém que não tenha qualquer prurido moral, né, de utilizar da violência do Estado contra o povo. Porque, notem, a partir do momento em que você começar a empobrecer o país cada vez mais, tirar todos os recursos do país, vendendo as empresas, vendendo tudo, óbvio, e vai ter reação, não é só uma reação porque as pessoas vão se indignar ideologicamente com isso, não, é porque vai ter fome, vai ter miséria, vai ter destruição, vai ter, vai ter a destruição de qualquer horizonte de possibilidade futura. Então as pessoas vão reagir, vai ter reação, movimentos sociais, dos sindicatos, do que restaura os sindicatos, enfim, vai ter reação. E a única maneira de lidar com isso é com extrema violência, que uma parte das pessoas que estão esterilizadas do ponto de vista intelectual, por conta de um discurso, né, de que toda a miséria e a mazela é resultado de uma deturpação de valores tradicionais, as pessoas vão aplaudir. E aí uma questão que a gente chama, por exemplo, hoje de genocídio da população negra, que é a morte de milhares de jovens negros pelo Estado, que se matam uns aos outros, né, com a conivência do Estado, dos juristas, né, e das pessoas de bem, é uma forma também de você lidar com a insatisfação de uma juventude que não está sendo absorvida dentro do mercado e dos limites do consumo. O que vamos fazer com essa população? Assim, veja só os projetos que estão tramitando no Congresso hoje, né? As chamadas pautas bombas, as pautas conservadoras. Alguns já passaram, inclusive. Terceirização. Passou. A reforma trabalhista, passou. Aí você tem a terceirização, precarização. O que você faz com as pessoas? O que você não pode lidar com as pessoas? O desemprego, a falta de horizonte, a falta de projeto. Você prende. Então, privatização de presídio. Mas não dá para prender todo mundo, né? Porque tem as pessoas que a lei não permite que se prenda até por conta da idade. Redução da maioridade penal. Se você não pode reduzir a maioridade penal, não vai ter cadeia para todo mundo, não tem... Aí você vai fazer o quê? Pena de morte. Percebe? Então, veja, não é uma coincidência isso. Né? Ou seja, você tem, de fato, uma disputa institucional cuja lógica nós vamos encontrar na crise. Então, a gente vai começar a estudar o que é a crise, o que ela significa. Crise não é só crise, não é só ficar olhando aqueles gráficos, aqueles jornais à noite. Assim, crise não é só... A crise é uma crise civilizatória. A crise é uma disputa intestina pelas instituições
E pelo domínio também, porque você não tem como fazer qualquer processo de redistribuição, de reconfiguração da economia sem o poder do Estado. Por isso esses grupos brigam pelo poder do Estado. Então, que a gente fala de conservadorismo e neoconservadorismo, temos que olhar a lógica econômica e temos que olhar também para a disputa entre frações do capital. Né? Os Estados Unidos está muito claro. Wall Street e Union State. Wall Street e Union State. Ou seja, Hillary Clinton é Wall Street. E por isso que muita gente está dizendo o seguinte, o neoliberalismo como ideologia acabou. Como assim? O original, né? O conceito. A ideologia o neoliberalismo como ideologia. Por quê? Não é neoconservador, o neoliberalismo é uma ideologia. Por quê? Porque é a ideia de não intervenção do Estado mínimo na economia, mas ao mesmo tempo você também garante a liberdade dos indivíduos cada vez mais, e aí junta esse discurso, se acopla o discurso, por exemplo, da diversidade, do multiculturalismo. Percebe, então? Percebo. Então, você tem um liberalismo econômico, né? Ou seja, privatização, tirar direitos sociais, ao mesmo tempo você pega e discute, você defende o quê? Diversidade, respeito mútuo ao outro, tal. Esses avanços. Os Clinton. Só que isso deu água. Né? Tanto deu água que agora o presidente dos Estados Unidos, nós sabemos quem é. Pois é. Não deu certo. E chegou lá, pelo voto. Pois é. Silvio, antes de fazer uma última pergunta, deixa eu fazer um anúncio importante aqui. Tem uma audiência muito boa de 3.300 pessoas aqui no YouTube, tem mais gente no Facebook também. A gente está lançando o 247 junto com o Instituto Vox Populi, a primeira pesquisa Vox 247, que vai ser financiada pelo eleitor. Então a gente criou aí uma campanha de financiamento coletivo, a gente está com um link que vai ser colocado no ar daqui a pouquinho no Brasil247.com/Vox, mas já está lá no Catarse, a campanha de arrecadação. A gente está com uma meta ousada aí de R$100 mil em 20 dias, então a gente tem que chegar lá até uma semana depois das eleições. A gente vai divulgar essa pesquisa na véspera da eleição, então é uma ação muito importante que a gente está lançando hoje, estou anunciando para o pessoal aqui agora. Legal. Então é muito importante a gente chegar nessa meta de R$100 mil, com a ajuda de vocês. Vocês podem ajudar com qualquer valor, com cartão, com boleto bancário, lá no site do Catarse, e esse link que eu passei agora vai estar disponível daqui a pouco. E Silvio, eu queria te fazer uma última pergunta, que a gente tem um programa que começa daqui a pouquinho, que é a incompatibilidade, se é que existe, aí eu quero a sua avaliação sobre isso, do neoliberalismo com a democracia. É possível se conviver com as duas coisas? A gente vê aí países aplicando, como a Argentina, políticas duras, neoliberais, que são muito perversas, principalmente para os pobres, mas isso acontece numa democracia. Então, é uma democracia de fato? Bom, em primeiro lugar, né, eu acho que, olhando as coisas do prisma histórico, como eu já disse, não existe, nunca existiu nenhum compromisso do capitalismo com a democracia. Né? Não existe um compromisso efetivo do capitalismo em todas as suas formas com a democracia. O que você tem são alguns momentos em que a luta dos trabalhadores, os movimentos sociais, conseguiu arrancar a possibilidade de participação nas grandes decisões políticas tomadas, e estou levando aqui o Estado em consideração, tomadas a partir do poder do Estado. E conseguiu barrar algumas decisões. Mas veja, a democracia não é um valor universal. A democracia é sempre uma conquista, é sempre uma luta, é sempre algo que a gente tem que estar sempre lembrando que é importante para nós. Uma cientista política importante, né, infelizmente falecida, Ellen McWood, escreveu um livro que é bem interessante, que o título do livro acho que é bem expressivo, é Democracia contra o Capitalismo. Né? Ou seja, quando você tem um estágio da economia em que as possibilidades de reprodução dessas condições, do lucro, enfim, do desenvolvimento do capitalismo depende cada vez mais de uma retirada dos direitos sociais, da precarização do trabalho, enfim, da indignidade das pessoas. Obviamente que a gente só consegue lidar com isso restringindo cada vez mais a participação do povo. Então não existe possibilidade, minha cara, da gente falar de democracia hoje
sem estabelecer pontos muito fortes em prol da redistribuição econômica, em prol da transformação econômica. Não há possibilidade de falar de democracia isso, porque esse jeito que nós estamos gerindo o mundo hoje, ele cada vez mais nos leva para o abismo. Uma ótima explicação. A gente teve uma aula aqui com o Silvio. Quero que você volte aqui mais vezes para comentar outros assuntos que acredito que você... Aliás, estavam falando aqui que você já é muito conhecido no Justificando, então tem muitos temas aí que a gente pode abordar ainda. Pessoal, muito obrigado. Vocês ficam aí no YouTube com o Léo ao Quadrado. Vai começar imediatamente agora, depois dessa entrevista. E muito obrigada, Silvio. Eu que agradeço, querida. Obrigado. Obrigada a todo mundo. Gente, não esqueçam da campanha lá no Catarse. Tchau, tchau. Bom, queria apoiar aqui o programa de assinaturas do Brasil 247. Acho que todos nós sabemos a importância de muitas mídias diferentes e muitas mídias independentes no Brasil de hoje. A democracia precisa disso.